E aí pessoal, tudo bem? Borgo na área. Hoje eu vou fazer uma pós-análise. Vamos ver o que aconteceu após a análise e o que deu para aproveitar aqui em termos de operação. Vou falar também as operações que eu fiz, baseado na minha análise. Bom, vamos ver o que aconteceu. Só recapitulando, o que a gente tinha aqui? A gente tinha uma possibilidade de compra na linha de 12 horas, com linha de tendência semanal, para tentar vender lá em cima, né? Para tentar fazer uma continuidade do movimento, tentar vender lá em cima. Essa era uma possível entrada. Outra entrada seria a compra aqui ó, no nível de 1 hora, porém como está abaixo dessas duas linhas de tendências, tinha que ser uma coisa rapidinha, né? Tipo, ele vem, testa o nível, dá uma rejeição forte e a gente continua na operação. Se fosse uma operação de queda que continuasse se enrolando aqui, a gente não ia ficar na operação. E a terceira operação era perdendo as linhas de tendência, ambas, short, para tentar recomprar aqui embaixo. Então essas eram as três operações possíveis que eu estava vendo naquele momento. No momento da análise a gente estava aqui, então eu estou usando a ferramenta de replay do TradingView. Vamos ver o que aconteceu. Uma coisa que é importante falar é que é difícil fazer previsões e jogar essas previsões porque tudo depende do que vai acontecer no gráfico, né? Se eu falo que nível 12 horas é bom para comprar, ele é bom para comprar aqui, porque aqui já não é mais, né? Então depende o momento que ele atinge e depende do que acontece também antes. Por exemplo, de repente o preço antes de atingir esse nível ele veio aqui, ó, e daí ele caiu. Isso é uma situação. Isso aqui, ele atingir aqui e ir lá para cima, é outra situação. Então, é difícil fazer uma análise, prever o futuro, né? Porque tudo depende do que acontece antes de acontecer aquele momento, né? O momento que está acontecendo. Né? Mas vamos ver o que aconteceu. Então, digamos que você está aqui, você está observando o gráfico, você fala, ó, o preço está indo, né? Estamos avançando de 1 em 1 hora aqui, você fala, opa, está chegando no nosso alvo aqui. Então você tem duas opções, ou você compra o nível 12 horas, ou você compra a linha de tendência. Digamos que quer fazer essa compra. Então você é mais conservador, quer ter uma entrada melhor, você vai comprar a linha de tendência. Então vamos lá. Beleza, deu a entrada. Veja como a linha de tendência e o nível 12 horas foram respeitados aqui, tanto que esse candle de 1 hora fechou acima da resistência. Ele deu uma vazada para baixo da linha de tendência, mas não fechou nada abaixo. Então isso é interessante porque demonstra que o nível está correto. Né? Depois ele tentou vir de novo, testou lá e caiu para cima. Né? Se alguém está aqui numa operação de alavancagem, tem mais ou menos 2% já, né? Dá para tirar uns 2% aí. Terceiro candle está aqui ainda brigando pelo nível, você pode ver que a linha de tendência está sendo respeitada, fundos mais altos, né? E daí, de repente, perdeu aqui. Que nesse momento aqui, o que você deveria fazer se você estivesse nessa operação? Né? Depende de qual que é o teu stop, né? Se você tem um stop aí de uns 5%, depende do teu modo que você opera, você ainda estaria na operação. Né? Não fechou nenhum candle abaixo da linha de tendência ainda, o que é bom na 1 hora. Então, ainda, mesmo que você estivesse aqui, e você começa a ficar com medo disso aqui, você poderia ainda sair da operação no 0 a 0. Ó, porque a hora aqui ele desceu e voltou tudo ali. Né? Então, você teria uma outra chance de sair aqui com bem pouco prejuízo, pagando pouco aqui. Ó. Né? Então, você tem que ter calma também, porque os preços sempre vai e voltam e retestam os níveis. Né? Então, nessa operação aqui, eu não entrei porque eu estava dormindo, mas quando eu acordei, eu vi este nível aqui, ó, que eu não tinha marcado na análise, e que eu achei que era um nível interessante, porque é um nível logo abaixo da linha de tendência, ele foi atingido perfeitamente, o nível de resistência de 1 hora aqui. Eu fiz uma entrada aqui, mais ou menos aqui. Eu acordei, olhei isso acontecendo, falei, opa, aqui dá uma entrada, porque daí ele pode jogar para cima da linha de tendência. E aí, resolveu cair mais. Então, aqui não fui estopado, mas logo depois ele voltou e subiu, né? E jogou para cima do nível de 12 horas. Então a gente tem que lembrar que a gente está vendo o gráfico de 1 hora, mas o nível de 12 horas é muito maior. Né? Então se a gente olhar isso aqui no gráfico de 4 horas, ele fez o teste aqui dessa base, voltou para cima. Né? Então você teria uma operação interessante aí, dava para sair da operação com uns 3%, alguma coisa assim. E aí ver se ele vai segurar aqui. Né? Quando ele subiu para cima dessa linha de tendência, eu coloquei um stop abaixo aqui. Logo depois foi estopado. Né? Mas pelo menos saiu no lucro. Tá? E aí o que aconteceu? O preço ficou lutando aqui nessa região. Né?
Você vê que ele agora está testando a parte de trás da linha de tendência, né, e tentando fazer um pivô, né, porque ele está com fundos subindo. Então, e aqui ele perdeu novamente. Nesse momento aqui, ele perdeu, né, os fundos que ele estava fazendo e começou a distribuir. Ele armou um pivôzinho aqui, olha. Desceu, subiu, retestou a linha de tendência, tentou passar, foi rejeitado. E aqui, nesse momento, ele arma um pivôzinho, né? Então aqui teve uma queda e ele foi justamente buscar a outra linha de tendência, né? Olha o teste da linha de tendência, que perfeito. Da linha de tendência do diário que a gente tinha marcado, que era uma linha de tendência mais secundária, né? Mais local. Então, teste da linha de tendência do diário. Tivemos uma reação, voltou, retestou o nível perfeitamente com a linha de tendência. E agora ele está preso aqui, né? Vamos avançar aqui. E aqui, nesse momento aqui, na minha opinião, ele veio retestar o mesmo nível e aqui começou a entrar na região perigosa, que é aquela região que eu falei, ó, se ele começar a vir para baixo das duas linhas de tendência, é short. Né? Então eu estava de olho aqui e quando ele testou a linha de 1 hora aqui, deu essa subidinha, né, nas costas da linha de tendência, se a gente pode até entrar, vamos entrar no gráfico de 15 minutos. Quando ele deu essa testadinha aqui, ó, que ele perdeu, ameaçou fechar um candle abaixo da linha de tendência. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele estava vindo aqui, ó, linha de tendência, retestou lá atrás, tentou passar, não conseguiu, veio descendo, e aqui ele testou a linha de tendência do diário, nesse momento aqui abriu um short. Tá? Então ele veio, desceu, retestou aqui ó, o nível de 1 hora agora, veja como ele vai e volta. Então mesmo que você faça compras e tua compra começa a dar errado, você sempre consegue, se tiver paciência, você consegue sair no 0 a 0. Né? Voltou ali, e aí, vamos ver o que acontece. Aqui deu uma boa queda. Voltar para 1 hora para não demorar tanto. Então aqui, ó, o nosso próximo alvo era aqui, né? Você abriu o short aqui e o alvo é aqui. Então, abriu o short aqui e deixa, né, coloca um stop aí, faz um stop técnico e deixa rolar, né? E foi lá, né? Inclusive, olha que coisa interessante. Quando ele chegou aqui, depois de umas 5 horas, atingiu o alvo, né? O alvo era o quê? Esse alvo é interessante porque é um alvo de segurar aqui no nível de 1 hora para continuar uma subida, certo? Então seria uma boa compra também. Porém, ele veio aqui e testou o fundo anterior. Exatamente. Então ele preparou isso aqui para uma quebra. Né? Ou seja, ele quebrou essa perna aqui. Esse vale que ele estava projetando, ele já veio aqui testar direto. Então isso é bem problemático porque ele já abriu esse vale aqui para uma próxima queda depois. Né? Ainda não aconteceu. E você poderia ter feito então a saída da operação do short aqui e se quisesse até uma reversão. A reversão foi boa. Né? Então você poderia ter feito a compra aqui, ó, ele veio, testou o nível anterior, voltou, né? Deu um calorzinho aqui para quem entrou aqui, mas não perdeu. E agora ele está subindo. Então agora provavelmente ele vai vir aqui e tentar fazer uma perna para continuar subindo. E lembrando, né, pessoal, tudo isso aconteceu em conjunto com o Bitcoin. Então, enquanto você está olhando tudo isso aqui, você tem que ficar de olho no Bitcoin, porque tudo que acontecer no Bitcoin vai acontecer também aqui. Então, esse trade aqui, das 12 horas do long, falhou, né, mas teve várias oportunidades de sair no 0 a 0, ou até mesmo com um pequeno lucro de até 1, 2%. Então, não foi de má ideia, mas realmente ele está em distribuição, então não deu certo. O segundo trade, que é o trade da perda das linhas de tendência, deu certo, né? Deu uns 5% aqui. Deu uns 5% mais ou menos, quase 6%. E para quem abriu uma compra aqui, né? Pouco arriscado, mas tá na operação, tá em lucro ainda. Então, acho que foi legal. Os níveis, é legal ver que os níveis são muito bem respeitados, as linhas de tendência estão muito bem respeitadas.
Então tá bacana aqui de acompanhar o resultado da análise. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.